Bom, então aqui, ó, já na parte da maquete, né, o pórtico da Expresso do Hino está aqui. Aqui eu tenho duas linhas aonde eu pretendo fazer a carga e a descarga dos containers, né? E como é que eu vou fazer a instalação desse pórtico? Eu pretendo colocar ele aqui nesta posição, certo? Então, ele vai se deslocar por esta parte aqui do pátio, né? Mais ou menos isso aqui. E eu preciso colocar um trilho aqui nessa região aqui onde está a base do pórtico e um outro trilho aqui onde está esta outra parte aqui do pórtico, né? Então eu fico com duas linhas para fazer a carga e a descarga dos containers e um espaço aqui do lado para fazer a colocação sobre um caminhão. Eu não sei exatamente se esse pórtico aqui, ó, né, se ele vai me permitir que essa parte aqui do guindaste chegue exatamente até aqui em cima do container que está nessa lista, nessa linha. Então eu vou ter que dar uma olhada ainda, né? Se eu fizer assim com três vias, né? Aí eu fico com pouco espaço aqui para colocar o caminhão que vai receber o container. Então ainda vou ter que dar uma olhada melhor como fazer isso. E com relação ao comprimento, né, de deslocamento do pórtico aqui, paralelo às linhas, né, é que vem essa questão aqui do fuso. Então esse fuso vai pelo lado de baixo desse tablado aqui, e ele é que limita o comprimento de operação do pórtico em si, né? Ele vai mais ou menos aqui no meio, ó, do pórtico, só que pelo lado de baixo desse tablado aqui. Bem nessa parte aqui, ó, eu tenho uma emenda no meu tablado e aqui embaixo tem duas longarinas de metal. Então eu não poderia fazer esse pórtico nessa posição porque eu tenho essa limitação aqui. E para cá eu tenho algumas outras, do lado de lá, né, algumas outras instalações ali que eu quero que elas permaneçam. Então por isso eu optei por esse fuso aqui de 65 centímetros, né? Então vou poder operar com esse fuso, mais ou menos dá para ver isso, né? Eu consigo colocar dois containers aqui de 20 pés, mais dois e mais dois. Então seriam aproximadamente 8 containers, né? Desses de 20 pés. Possivelmente a ponta aqui do percurso, né, não vai dar para fazer essa operação, então em vez de 4, possivelmente são 7 containers que a gente consegue fazer a movimentação. E lembrando, né, que com a abertura aqui dessa pinça é possível pegar dois containers juntos, ou o tamanho de um container de 40 pés. Então esse é o desafio, digamos assim, ou é o trabalho que eu preciso realizar agora. Eu tenho que dar uma boa estudada aqui para ver exatamente qual é a posição que eu vou cortar aqui no meu tablado para colocar esse apetrecho aqui, né? Mas primeiro eu vou montar ele fora da maquete, vai ficar operacional como se fosse um pequeno diorama, né? E depois eu vou fazer o corte desta tábua aqui. Não está descartada a possibilidade ou a necessidade
de eu fazer uma realocação dessas duas linhas, trazer talvez um pouco mais para cá. E aqui, ó, é a borda da minha maquete, né? Essa aqui é uma borda numa espécie de uma janela que tem para um corredor aqui, ó, tem um acrílico aqui que fecha essa parte, né? E eu optei por colocar o pórtico aqui e não, vou fazer uma viradinha aqui, ó, e não lá para aqueles lados de lá, né? Por uma questão aí digamos assim, um pouco de experiência já com material feito em impressora 3D, né? Esses materiais de impressora 3D, eles são sensíveis ao calor, não devem estar expostos ao sol, né? Então aqui nessa região que eu tô, distante lá da parte onde tem as janelas aí, ó, da maquete, eu tô com o pórtico aqui mais protegido, né? Dessa forma eu tenho, e com a sala climatizada, né? Eu tenho um pouco mais de segurança para que não ocorram aí, digamos assim, alguma deformação do material, porque ele de fato ele é sensível ao calor. E a gente tem que estar sempre pensando nisso na instalação de qualquer coisa que envolva impressão 3D, né? Então era isso, né? Esse terceiro vídeo aqui mostrando o local onde eu vou colocar o pórtico, e a partir daqui já é um trabalho mais artesanal aí de modelismo, que eu vou ter que cortar algumas tábuas e preparar esse pórtico aqui, certo?